Você se considera uma pessoa ciumenta? Fala a verdade, você se acha uma pessoa ciumenta? Do que você tem ciúme? Você é um marido ciumento? Você é uma esposa ciumenta? Tem gente que não tem ciúme do cônjuge, mas tem gente que tem ciúme das suas coisas, não gosta de emprestar as coisas. Por exemplo, você tem ciúme do seu carro? Sua filha cresceu, está calçando o mesmo número que você e você tem ciúme dos seus sapatos? Você tem ciúme das suas gravatas, dos seus livros? Você tem ciúme das suas ideias? Tem coisas que são muito caras para nós. E o ciúme, ele pode ser uma manifestação de algum cuidado excessivo que você tenha por alguma coisa ou alguém que você valorize muito. Eu tenho muito ciúme da história que vou contar para vocês agora. É uma história cara para mim. E você não vai me ver contando essa história de qualquer maneira e de qualquer jeito. Mas, como eu já estou aqui há algum tempo, eu não vou dizer o tempo, senão você vai achar que já está na hora de eu ir embora. Mas essa é uma história, um capítulo da minha história que eu tenho muito ciúme. E essa história está fazendo aniversário agora, final do mês. Porque ela aconteceu no finalzinho de janeiro, há 25 anos atrás. Eu havia prestado vestibular, um processo seletivo que a gente tem no Brasil, para ingressar na universidade. Eu havia prestado vestibular para a Faculdade de Teologia 2 meses antes, no mês de novembro. E quando eu recebi o resultado de que tinha sido aprovado, eu fui agora para o segundo momento, que era tentar arrumar o dinheiro para poder estudar os primeiros 6 meses na faculdade. Vocês sabem, eu paguei os meus estudos vendendo livros nas férias, porque nós não tínhamos condições de pagar uma mensalidade que era muito alta para nós. Só que antes de eu me filiar a uma campanha de estudantes que vendiam livros, eu trabalhava exatamente no escritório que administrava os esforços dessa venda de livros. Então, eu ouvia muitas histórias de vendedores de livros, quando eles, todos os meses, estes vendedores de livros, que a gente chama de colportores, eles iam fazer os seus acertos lá. Era meu papel receber esse dinheiro deles e emitir um recibo para eles acertarem as contas. E muitas vezes, nos corredores ali da sala, onde eu era um auxiliar de contabilidade, eu ouvia as suas histórias, as suas façanhas. E confesso a você que boa parte dessas histórias eu olhava assim desconfiado, dizendo: rapaz, isso aí não pode ser verdade. Beirava a história de pescador, assim, só que o produto era outro, né? Eu olhava e dizia: tá bom, eles podem até não estar inventando, mas que eles dão uma aumentada, só pode ser, não pode ser dessa forma, né? E eu precisei me tornar um deles para poder pagar a minha faculdade. E como eu sou um contador frustrado, porque o meu sonho da adolescência era ser um contador, era fazer contabilidade, eu nunca abandonei o meu gosto e o prazer de mexer com números e estatísticas e projeções e tal. Isso eu nunca abandonei. Então, o que eu fiz antes do primeiro dia de começar a vender os livros? Eu vi quantos dias úteis eu teria naquelas férias, dividi o que eu precisava vender pelo número de dias e eu estabeleci a minha meta diária. Com a meta diária eu tinha uma meta semanal. E eu tinha que dar um jeito de fazer esse negócio. Se um dia eu vendesse menos do que era a meta, eu tinha que compensar nos outros dias da semana, senão no final eu ia acabar me complicando. Mas eu só tinha 17 anos, recém-completados. Deixei a casa dos meus pais para nunca mais voltar e eu não era maduro o suficiente para tomar algumas decisões, mas as circunstâncias exigiram que eu assumisse as minhas responsabilidades ainda bem novo, porque ou eu fazia isso, ou ninguém faria por mim. O
que eu acabei percebendo ao longo das semanas naquelas férias? Que eu não estava conseguindo alcançar as minhas metas diárias, o que foi me pressionando ao final das férias, porque agora eu tinha um déficit, eu tinha um valor muito grande para compensar do primeiro período que eu não tinha conseguido vender o necessário. O que me levou à última semana de janeiro, há 25 anos atrás. E quando eu entro na última semana, há 25 anos atrás, para tentar vender naquela última semana ali o que eu precisava, eu tinha que praticamente conseguir 30% da meta total numa semana, era muito complicado. Matematicamente, a partir do que eu tinha vivido nas semanas anteriores, isso era muito improvável de acontecer, para não dizer impossível. Somado a isso, a parte da cidade que me deram para trabalhar, eu já não tinha mais casas para visitar, eu já tinha quase que ido em todas as casas, aí eles me mandaram para outras ruas, essas ruas já tinha passado alguns estudantes, então estava muito complicado, eu tinha que achar alguém que não tinha ouvido ainda para tentar vender. Na última semana, com essa grande soma para alcançar, era muito complicado, foi muito complicado. E eu me lembro que no quarto daquele apartamento, eles alugaram 3 apartamentos num edifício, e quando eu cheguei, fui um dos primeiros a chegar em dezembro, ali naquela equipe de estudantes, eu e mais 2, nos acomodamos num quarto pequeno, não é? E confortavelmente daria para que nós 3 ali ficássemos as férias inteiras, 3 pessoas num quarto de um apartamento, mas foi chegando mais gente, foi chegando mais gente, foi chegando mais gente. No final daquelas férias, o quarto que dava para 3 pessoas, estávamos em 12 pessoas. E na realidade nós nos acomodávamos nos colchonetezinhos que tinha assim pelo chão, de um jeito que dava. Você botava suas coisas entre a sua cabeça e o pé do teu amigo, assim, né? Mas eu tive um amigo que ficou com a gente naquele quarto lá, o Gabriel tem 2,5 metros, e ele dormia com os pés dele, 40 e alguma coisa desse tamanho assim, ó, da minha mochila, e eu pegava no sono olhando para a planta do pé dele, assim, à noite, né? Mas quando entra aquela semana, eu me lembro que havia uma angústia dentro de mim, um sentimento de desencontrado, porque eu tinha uma percepção do chamado de Deus para mim, e o chamado de Deus para mim passava pelo fato de eu me preparar para ser um pastor, e eu me preparar para ser um pastor, eu tinha que pagar as mensalidades, então não se encaixava na cabeça de um rapaz de 17 anos, que Deus ia levar você a um determinado trajeto, e não ia dar as condições de você cumprir o trajeto. Então, os sentimentos eram desencontrados, mas não foi Deus que me chamou, e se Deus me chamou, por que eu não vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer, e eu não vou conseguir ir para o colégio, se era isso que Deus estava dizendo para eu fazer? Então foi uma semana bem complicada, eu demorava para dormir à noite, os dias eles estavam bastante complicados, vendendo muito pouco, abaixo do que eu precisava, e eu me lembro que, numa daquelas noites da última semana de janeiro, os outros meus colegas já estavam todos dormindo, exaustos, era uma noite quente, a janela estava aberta, e eu me debrucei ali, sentei, era no segundo andar, eu sentei na janela, fiquei olhando para aquele céu, orando a Deus, dizendo: Senhor, eu não posso entender, porque tudo que até agora eu percebi, era o Senhor me trazendo para cá, e, Senhor, eu tenho quarta, quinta e sexta, não vai dar, não vai dar. E aí chega a minha vez de ter uma história que, ao contar para as pessoas, elas vão olhar e dizer assim: isso aí parece meio exagerado. Eu fui a uma casa, uma daquelas casas que um vendedor de porta em porta tem muito medo de tocar a campainha, porque é uma daquelas casas que as pessoas não costumam receber vendedores de porta em porta. E eu toquei a campainha daquela casa, havia uma câmera, 25 anos atrás, tá? Isso era um luxo. Havia uma câmera ali, e a pessoa me recebeu, me atendeu, pediu para eu entrar. Antes de eu tocar a campainha, na esquina da casa, assim, a casa tomava meio quarteirão,
eu fiz uma oração ali, eu estava com um colega, ele não precisava vender, ele estava no 4º ano de teologia, e uma pessoa pagava a faculdade para ele. Ele estava indo só para ter uma experiência nas férias na Coportagem, já era o último ano dele. Ele estava me acompanhando naquele dia, e eu me lembro que eu fiz a oração, e eu disse: Senhor, me ajuda, e uma oração curta, simples, dizendo: eu vou tocar aqui essa campainha, que o Senhor vá na minha frente, não é? E aí, quando eu toco a campainha, a pessoa entra e tal, um rapaz me atende, nós nos assentamos ali numa antessala. Eu falei para ele, dei toda ali a minha explicação do que era, o que não era. Ele gostou muito, ouviu muito atento, mas ele falou: olha, eu não tenho autonomia para comprar, seria bom se você voltasse aqui para falar com meu pai e tal. E aí ele agradeceu, eu saí da casa e pensei comigo ao sair da casa: eu não vou voltar aqui, porque o meu elemento surpresa, que é a venda de livros, esse eu já perdi. Porque o camarada vai dizer para o pai dele que um vendedor de livro, e o pai dele nem vai querer me receber. Mas no dia seguinte, eu senti um impulso de ir lá e voltar. Toquei a campainha de novo, dessa vez a casa estava cheia de carro na rua, e para dentro, na propriedade, cheio de carro. E a pessoa me atende e diz: olha, não é um bom momento aqui para eu te atender hoje, porque houve aqui uma situação de família, a casa está cheia, não é um bom momento. Só que já era quinta-feira. E o último dia para eu conseguir chegar no valor que eu precisava para ir para o colégio era o dia seguinte, sexta-feira. Eu mal dormi aquela noite. Eu ligava para casa e eu fazia uma chamada a cobrar. Deixa eu explicar para alguns o que isso significa. Ó céus. Antes dos aparelhos celulares ficarem tão populares e você levar um celular no seu bolso e você fazer uma chamada sem nenhuma dificuldade, havia espalhado pela cidade telefones públicos, certo? No Brasil, esses telefones públicos tinham uma cobertura, como uma concha assim por cima, que carinhosamente a gente chamava de orelhão. Então, nós íamos a um telefone público desse e nós digitávamos ali. Você podia colocar fichinhas para você fazer a chamada. Depois o negócio ficou mais moderno, usávamos cartões telefônicos. Só que eu ligava a cobrar para casa, que é quando você não tem a fichinha e nem o cartão. Você colocava na frente assim, ó, 9... aí o DDD 048 e o telefone da minha mãe e do meu pai, 3246-2533, 9048-3246-2533. E eu fazia aquilo assim, de olho fechado, né? E aí tinha a trilha sonora, quando o Manolo ligava para casa. Tan, tan, taran, tan, taran, tan, 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 taran, tan, taran, tan. Só velho tá rindo. Porque eles conhecem a musiquinha. Se você nunca ouviu essa melodia, você nasceu na era da tecnologia. Consuelo está se matando de rir ali. Então, vamos lá. Eu ligava, quando tocava a musiquinha, a mamãe já sabia que era eu. Só que aquela semana, o meu medo de deixar ela sofrendo era tão grande, porque para eu ligar, primeiro eu chorava, quando já não tinha mais o que chorar. Aí eu ligava para ouvir a voz dos meus pais, para tomar fôlego e continuar trabalhando. E naquele dia eu queria ligar, mas eu não tinha fôlego. Se eu ligasse, eu ia cair num pranto e ela ia entrar em desespero do outro lado. Então eu não queria ligar. Mas eu precisava ligar, eu precisava ouvir a voz da minha mãe, do meu pai, para eu poder ter esse gás. E amanhece a sexta-feira, é o meu último dia. Então eu, de novo, vou trabalhar, não consegui ligar. Na segunda vez, o meu colega estava comigo, só que agora era sexta-feira, próximo das 11 horas da manhã, e de novo, quando eu me deparo, eu estou naquela parte do bairro, e eu estou naquela rua, e eu estou próximo daquela casa, e eu fico na dúvida, bato lá de novo ou não? E quando eu estava me aproximando do portão para tocar a campainha, eu lembrei do meu amigo, e por alguma razão eu senti que eu deveria chamá-lo para estar comigo. Então eu fui atrás de onde ele estava, numa rua próxima, encontrei ele e disse: você foi comigo as 2 primeiras vezes, eu sinto que você deve ir comigo lá agora. E quando a gente chega de novo na casa, ele diz: deixa que eu oro agora, ele diz. E ele faz uma oração, ele estava no 4º ano da faculdade de teologia. Eu gostava muito de ouvi-lo pregar, ele era muito animado, muito inteligente, muito articulado, sabe? E
e me dizia, olha, no primeiro ano você vai estudar isso, no segundo ano na faculdade tem isso, no terceiro ano tem isso e tal. E as matérias, e assim, os professores é assim, outro professor é assado e tal. Eu gostava muito, porque ele já estava me antecipando o tipo de coisa que eu supunha que eu ia passar. E eu chamei ele, e ele disse, não, deixa que eu oro hoje, deixa que eu oro. E aí, nós paramos na frente daquela casa, num cantinho assim, na esquina. E ele fez uma oração, e a oração dele foi uma oração longa. Ele tinha uma voz bonita, bem impostada. E ele costumava dizer assim, nosso Deus e Pai. Ele arrastava com um ar na voz, assim. E aí ele começa a agradecer os passarinhos que cantavam lá fora, o céu azul, a grama verde, e o negócio, e 11 da manhã, meu último dia, eu precisava, e aí, enquanto ele estava agradecendo tudo aquilo, eu pensando comigo, eu não estou vendendo por causa disso, porque eu não agradeço nada dessas coisas, né? E aí ele indo, e aí eu pensando comigo, será que quando eu chegar lá na escola eles vão ensinar a gente a orar assim e tal? E ele foi, essa coisa toda. E lá pelas tantas, ele para e diz assim, Senhor, eu só te pedi isso uma única vez, e hoje eu vou lhe pedir de novo. E aí eu aqui já, Senhor, envia do céu o anjo Gabriel para dar essa oferta aqui com a gente. Quando ele ora assim, desse jeito, eu estou contando para você o que aconteceu. Eu aqui, segurando o ombro dele, eu abro o olho assim, olhando para o chão assim, eu abro o olho. E na hora eu pensei comigo, o anjo Gabriel, tão ocupado, será que ele faz esse tipo de trabalho também, ir com os comportores nas casas? Porque não é onisciente, ele só pode estar um lugar em cada vez, vai parar tudo que está fazendo para vir aqui em Itajaí comigo, dar essa oferta. Pensei comigo ali na hora, né? Mas eu falei, esse cara está no quarto ano, deve ter alguma matéria que eles ensinam que o anjo Gabriel faz esse tipo de coisa, então, não, ele deve saber o que está falando. E aí ele vai lá, em nome de Jesus, amém. Quando acaba a oração, antes de eu tocar a campainha, eu falo para ele, olha, se eu vender 10 coleções da grande aqui para esse homem, eu vou dar 2 de oferta. Falei para ele. Aí ele vira para mim e fala, o homem vai comprar 10 coleções para quê, cara? Tudo igual, quando terminar de ler uma, vai ler a outra, que é igual a mesma coisa? Por que tu acha que ele vai comprar 10 coleções de livro? Eu digo, não, está mantida aqui a minha palavra, se eu vender 10, eu dou 2 de oferta. Quando eu toco a campainha, o homem não pergunta nada, simplesmente o portão se abre. E um comportor é assim, quando ele tem a chance, eu já entrei e puxei meu amigo e já fechei o portão atrás de mim, tipo, já estou dentro. Só que quando eu estou entrando, o homem sai de um acesso na garagem que dava para a cozinha, e do lado de lá me sai um Doberman de trás da casa. E o Doberman é daqueles com as coleirinhas, aquelas orelhas espontadinhas para cima assim. Aí ele vem assim, e aí, só que assim, eu já tinha batido o portão atrás de mim. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer. E era um monstro desse tamanho. E aí eu parei aqui, o homem aqui, o cachorro ali e tal, e aí eu falei assim, então, acabou-se para mim. Ele falou, não, fica tranquilo que ele só vai fazer alguma coisa se eu disser para ele fazer alguma coisa. Aí eu fui meio me arrastando assim de lado, um olho no dono, outro no peixe, assim, né? E aí eu disse, aí para quebrar o gelo e brincar com ele, eu falei, mas o senhor já vai mandando eu entrar assim, sem saber quem é e tal? Ele falou, aí ele olhou para mim assim, de cima e embaixo, e falou assim, você é inofensivo. Nós entramos, ele pediu para a gente se assentar, se eu sentei na cabeceira, ele sentou aqui, essa posição é importante vocês saberem, eu na cabeceira, ele sentou aqui, e o meu colega aqui. Aí eu fui começando a falar, e não sei o quê. E aí, bem no comecinho, ele faz um negócio que você não pode fazer com um novato que nem eu. Ele arranca o livro da minha mão, que era o resumo da venda, e começa a folhear sozinho. E você não pode dar o teu livro, porque ali é o teu roteiro. E aí ele começa e já ir lá na frente, eu tentando ver em que figurinha que ele estava para eu dizer alguma coisa. Pensa numa lambança total, assim, numa venda horrorosa, né? Tudo que não podia fazer, um horror, assim. Aí eu olho para o meu amigo e ele faz assim, ó. Aí daqui a pouco o homem vai lá no final, adquira já o seu. Eu digo, ai! Só que daí o homem, lá no finalzinho tem aquela partezinha do livro, da lombada do livro, assim, onde tem o símbolo da publicadora. Aí ele olha o símbolo da casa publicadora e fala, Casa Publicadora Brasileira? Eu falei, então, Casa Publicadora Brasileira. Ele disse, eu já dei aula com esses livros da Casa Publicadora Brasileira. Para o senhor ver, né, Casa Publicadora Brasileira.
uma oferta horrorosa, horrorosa. Aí ele disse assim para mim, mas quanto custa esses livros? Aí eu comecei a tentar enrolar, ele disse, não, me dá o valor, qual é o valor dos livros? Aí eu falei, R$ 129,90, isso há 25 anos atrás, tá? R$ 129,90. Aí ele levantou, a chaleira apitou, porque ele foi lá desligar, e ele de costas, aí ele falou para mim assim, quando ele estava levantando, ele falou, não, está muito caro. Eu falei, e ainda vem uma fita de vídeo, falei para ele. Quando ele vai lá desligar a chaleira de costas para mim, ele fala assim, eu acho que eu vou querer 8. Repare, foi isso que aconteceu. Eu viro em câmera lenta para o meu amigo, porque eu estava olhando para ele, e eu viro em câmera lenta para o meu amigo. E ele, em câmera lenta, vai arregalando os olhos assim, ó. Se inclina no meu ouvido e diz assim, Deus não quis as duas dele. Antes de entrar, eu tinha dito, se eu vender 10, eu dou 2 de oferta. E o meu amigo, na hora que tinha rido de mim lá fora, falou, Deus não quis as duas dele, pode ficar com as tuas 8, em outras palavras, não é? E aí, o homem voltou e tal, você tem como entregar para mim na segunda-feira? E eu pegando o meu bloquinho, tentando calcular quanto é que dava 8 dessas coleções e tal. Não, eu entrego para o senhor e tal, e preenchi ali, ele assinou, e eu vejo na segunda, ele, não, mas você tem que entregar lá onde eu trabalho. E aí eu já estava quase saindo, assim, meio em estado de choque, eu disse para ele, Puxa vida, acredito que eu esqueci o nome dele. Chamei ele pelo nome e disse, por que o senhor comprou 8? Ele disse, eu sou o diretor da biblioteca da Univale, nós temos 8 campus, e eu vou comprar uma coleção dessa para cada um dos nossos campus. Se você for a uma biblioteca da Univale em Santa Catarina, você vai poder procurar por um livro chamado Terceiro Milênio, com o autor Alejandro Bulhon, e você vai encontrar lá um exemplar desse, com um carimbo e uma data de compra, de janeiro do ano 2000. Foi eu que vendi. Na semana seguinte eu fui entregar os livros que eu tinha vendido ao longo das férias. E ao pôr do sol da sexta-feira seguinte, eu fui fazer o cálculo de quanto dinheiro eu tinha conseguido. Há 25 anos atrás, para você estudar 6 meses a faculdade de teologia como um aluno regular interno, você pagaria R$ 4.668. 25 anos atrás. Pois nas férias daquele período, somado tudo que eu tinha vendido, eu cheguei a R$ 4.670. Para você que sabe fazer as contas, sabe que sobrou R$2. Mas deixa eu te dizer que tem um negócio aí. R$2 é o que eu gastava por dia para comer. E com aquele gesto Deus estava dizendo o seguinte, está aqui o semestre e mais um dia de refeição. Nem mais, nem menos. No último dia, na última oferta, da última semana. E a pergunta é, por que às vezes, nas nossas coisas, na nossa lida, na nossa relação com Deus, a gente tem a sensação de que nós vamos no limite das nossas forças, quando a gente já não consegue mais, quando a gente acha que não dá mais. Por que que Deus consegue fazer mais sentido, quando nós não temos mais forças para continuar por nós mesmos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, nós vamos começar no capítulo 37. Como eu disse, eu tenho ciúme dessa história. Eu não sei se o anjo Gabriel apareceu naquele dia, mas seja lá quem Deus mandou, deu certo. Esse meu amigo, já falecido, ele costumava dizer, Manolo, foi o Gabriel que veio. Foi o Gabriel. Saberei um dia. Versos 3 e 4 do capítulo 37, na minha versão eu leio assim, ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice,
e mandou fazer para ele uma túnica, talar, de mangas compridas. Verso 4, quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Outras versões, de maneira amigável. Olhe para mim, nós temos na casa dos 3 patriarcas, que tem o seu nome associado a Yahweh, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos na casa destes 3 patriarcas uma disfunção, uma complicação, um desalinhamento, uma tensão que nenhum de nós desejaria ter para dentro do nosso lar. Abraão teve problema quando foi tentar dar uma mãozinha para Deus, gerando Ismael, e Ismael foi cruel com o menino Isaque, mais novo. E Abraão teve que lidar com isso de maneira drástica, não podendo mais ter a presença do seu filho Ismael consigo em casa, porque havia um plano. Ele trouxe esse sofrimento e essa consequência para si. E até hoje os descendentes de Ismael e de Isaque estão aí se acotovelando. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, brigavam, se trapaceavam, se tratavam de maneira tensa, hostil. Houve um momento em que um deles achou que o irmão vinha para matá-lo, e não fosse a intervenção de Deus, teria feito isso. O mais novo desejava coisas que o mais velho desprezava, mas quando percebeu que acabou perdendo, agiu com violência. Jacó, semelhante ao pai e ao avô, também teve problemas dentro de casa com seus filhos. Quem sabe os problemas com ele foram até mais graves. 12 filhos, mais 2 meninas, 14 ao todo, com 4 mulheres diferentes, 2 irmãs e as servas de ambas. E o seu 11º filho, homem, chamado José, esse de bom temperamento, menino dócil, menino fácil de lidar, obediente, não inclinado à rebeldia, um menino com sensibilidade espiritual, extremamente afetuoso, filho de sua velhice. Jacó imprudentemente manifesta a esse filho preferência, e num gesto de dar a ele uma roupa especial, estava todo mundo lá trabalhando no batente, com roupa de quem trabalha e pega no batente, quem segura o cabo da enxada, o príncipezinho da casa recebe uma roupa colorida de quem não trabalha, roupa de grife. E os irmãos o odiaram. A Bíblia está dizendo que Jacó amava mais a José. E tem gente que diz o seguinte: não é possível um pai ou uma mãe amar um filho mais do que outro. Claro que é. Lá em casa, minha mãe ama mais eu do que os meus irmãos, por exemplo. Estou brincando. A questão é que nós, logicamente, vamos responder de forma diferente à resposta de amor que os filhos nos dão. Professores gostam de aluninhos com caderno limpo, com uma letra redondinha, que sentam na frente, que não saem para ir no banheiro o tempo inteiro, de que não ficam se levantando da sua cadeira, de que não ficam importunando e infernizando a vida dos outros estudantes. Professores gostam desse tipo de aluno. E pai gosta de filho obediente. Certo? Porém, a tarefa de um pai e de uma mãe ao educar seus filhos é tentar dissimular determinadas preferências ou dissimular reações para que possa haver um equilíbrio na educação dos seus filhos e que eles possam, pai e mãe, trabalhar nas deficiências, debilidades e nas vantagens da personalidade de cada um dos filhos. Só que Jacó age de maneira imprudente, ele agrava uma coisa que já todo mundo sabia. Quando ele dá o presente, ele provoca uma ira, uma raiva, um ódio dentro da sua casa. E o que acontece? O autor do livro de Gênesis diz que ninguém conseguia nem mais falar amigavelmente com José. Ele era hostilizado dentro de casa. E vou te dizer, ele também era mimado. E dedurava os irmãos faziam as coisas erradas, ele contava tudo para o pai. Era um dedo duro. Eu não estou questionando as intenções de José, eu estou dizendo que o ambiente favorecia a ele ser mimado. E de fato o era. Há um determinado momento em que os irmãos vão buscar pastagens melhores longe do acampamento. Mas o pai que amava os seus filhos
manda José, eu preciso de notícias do seu irmão, vai lá descobrir se está tudo bem, se está faltando alguma coisa. E o pai dá uma tarefa, e não foi uma tarefa simples para José, ele fez caminhadas de alguns dias. Ele se expôs a perigos. E José diligentemente foi até os irmãos até encontrar, porque o lugar onde se supunha que eles estariam, não mais estavam. Então José vai pegando informação, até que diz, olha, estão lá para aquela direção de Siquém, que ficava mais ou menos no que era o território de Samaria. E quando José está para chegar perto dos seus irmãos, a partir de uma informação, os irmãos o identificam a uma certa distância. No verso 20 do mesmo capítulo 37, você vai ver aqui, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos então o que será dos seus sonhos. Nem mencionei por falta de tempo, mas ele andou tendo uns sonhos aí, que indicava que os irmãos iam se curvar diante dele. E como que os irmãos, responde para mim, como que os irmãos identificaram o vulto de alguém caminhando no meio do nada, a uma distância, a ponto de eles olharem, saberem que era José, e planejarem a morte do irmão? Como que eles descobriram isso? A roupa. Olhe para mim aqui, na Bíblia, roupa não é só roupa. Na Bíblia, roupa é caráter. Você manifesta quem você é a partir da aparência que você expressa. Você expressa quem você é pela roupa que você usa. Na Bíblia, roupa é mais do que roupa. E o caráter de José era um caráter odiado, porque o seu comportamento reto era uma repreensão aos irmãos, vários deles não convertidos, eram uns fanfarrões, violentos, terríveis, eram os irmãos de José. Então eles pela roupa colorida, e a roupa é um símbolo de quem José é um príncipe. Ele diz, vamos matar ele. Se você observar esta cena que é descrita mais tarde, quando eles, com remorso, anos depois, no capítulo 42, verso 21, eles dizem o seguinte, enquanto a gente comia, o menino gritava de lá de dentro, e foi isso que aconteceu, quando o menino chega dizendo, que bom que eu encontrei vocês, o pai estava preocupado. Eles pegam ele, dão uns baita de uns supapos, dão uns tabefes, uns tapas no menino, e jogam ele numa cisterna vazia. Você consegue imaginar isso? É possível que nessa manhã eu esteja falando para pessoas que têm dificuldades com seus irmãos. E é possível que você tenha irmãos difíceis mesmo. É possível que você tenha irmãos ingratos. É possível que você tenha irmãos rebeldes. É possível que você tenha irmãos que você tem vontade às vezes de esganar. É possível. Porque se tem um negócio nessa vida, e se um negócio nessa vida é comum, é irmãos terem problemas entre si. Esses problemas surgem lá na infância, pela disputa da atenção do pai e da mãe, por suspeitas de tratamento preferencial ou coisas do tipo. E se você é pai e uma mãe, por favor, tenha muito cuidado. José grita lá de dentro, gente, por favor, nós somos irmãos. No capítulo 42 eles descrevem, nós estávamos comendo e o menino gritava lá de dentro e a gente não deu ouvidos. Olha a crueldade. Só que um deles pensou o seguinte, não, acho que a gente foi longe demais. Quem sabe um deles disse o seguinte, olha, a gente vai se complicar porque ele vai falar para o pai o que a gente fez com ele, mas outros disseram, agora já é um caminho sem volta. Então alguém dá uma alternativa um pouco mais amena. Não vamos matar ele não, vamos vender como escravo. Já pensou? Então olha para mim aqui, meu irmão. Nós estamos falando do 11º filho de um patriarca, de um menino mimado, tratado como um príncipe, o queridinho do papai, que do dia para a noite a vida dele vira do avesso. Do dia para a noite o queridinho da casa vira escravo num país distante, sem a proteção, o amor e o afeto do pai, sem absolutamente nada, a não ser uma vida horrorosa que poderia vir pela frente como um escravo. Ele é vendido numa caravana que ia para o Egito, ele é vendido como escravo, a vida dele vira do dia para a noite. Você pode estar muito confortável na vida que você tem hoje, você pode achar que o vento é favorável, você navega num céu azul, num mar limpo, mas a sua vida pode virar do dia para a noite, uma ligação, um envelope que se abre, um diagnóstico, tudo, a sua vida, o seu mundo vira de pernas para o ar, uma descoberta, uma traição, sua vida vira de pernas para o ar. Nós somos muito vulneráveis vivendo nessa terra, e a gente, em muitos momentos, a gente vive no limite das nossas forças, e a história de José, como eu vou abraçar esse camarada quando eu chegar lá em cima, a história de José é extraordinária,
porque arrancam ele de dentro do poço. Um irmão tinha saído porque não podia mais ver, o mais sensível à dor do caçula. Arrancam ele de lá e vendem ele como escravo. O preço é um preço, o mesmo preço, com juros e correções, foi o mesmo preço que pagaram por Jesus lá na frente, quando Judas o vendeu, traindo seu mestre. Preço de um escravo. Então agora, amarrado nas mãos e nos pés, na fila de uma caravana comercial que ia para uma terra distante, José está ali. E agora eu quero que você me ouça. Porque as nossas piores horas, os nossos piores momentos, podem nos tornar pessoas melhores. E a decisão de 1 minuto na nossa vida pode influenciar o resto da nossa existência. Naquele dia, amarrado numa fila de escravos, tendo sido insultado e ultrajado por seus irmãos de sangue, sem perspectiva de reencontrar seu velho pai, naquele dia, a vida de José foi decidida. Ele tomou uma decisão naquele dia. A inspiração nos diz, no livro Patriarcas e Profetas, que naquele dia a vida dele foi decidida. Ele olhou de longe na direção da terra do pai, onde estava o acampamento do seu velho pai, e naquele dia ele tomou uma decisão que influenciou o resto de sua existência: serei fiel ao Deus de meu pai, custe o que custar de minha parte. Ele não olhou para o céu dizendo: onde o Senhor está que deixe isso acontecer comigo? Ele não se volta em rebeldia dizendo: olha, não vale a pena fazer a coisa certa, não vale a pena fazer a coisa certa, olha onde é que eu me enfiei, sendo um bom filho, sendo obediente, te temendo. Quando meu pai levantava o altar e fazia o sacrifício, eu temia o teu nome, eu invocava o teu nome, e o Senhor deixa isso acontecer comigo. Não, ele não questiona as causas do problema, ele volta os olhos para o céu e diz: eu vou ser fiel ao Senhor, custe o que custar de minha parte. Você acha que quando a mulher deu em cima dele, a mulher do chefe, você acha que quando ele foi jogado lá na prisão, você acha que a decisão de ser um bom empregado, de ser um cara que não traiu o chefe com a mulher dele, essa decisão foi tomada lá naquele dia, quando ela agarrou a roupa dele? Não, a decisão foi tomada nesse dia. Você não vai tomar as maiores decisões da sua vida quando o problema está instalado. Você toma a decisão antes. Você decide ser honesto antes. Você decide ser puro antes. Não vem querer ficar num quarto escuro, ou numa garagem, ou num estacionamento escuro com a namorada e achar que você vai ser puro nas carícias com ela. A decisão é antes. Você não pode se expor a esse tipo de coisa. Você não pode flertar com a desonestidade nos números, na manipulação dos seus relatórios, na prestação de contas, na entrega de recibos, na tua declaração de imposto. Você não toma a decisão de ser honesto quando o problema está instalado. Você toma a decisão antes. Foi isso que José fez. Ele tomou a decisão antes. O Sr. White diz que ele aprendeu em poucas horas, o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Crises provocam mudanças intensas em nós. Deixa eu dizer um negócio: Deus tem um projeto com você. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para você. Deus tem um sonho para você. Sabe qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus não é ver você morando numa casa boa. O sonho de Deus não é ver você dirigindo o carrão dos seus sonhos. O sonho que Deus tem para você não é aquela imagem de propaganda de margarina, onde você está sentado à cabeceira e os teus filhos e netos num sol, em Toscana, comendo um pão italiano com uma manteiga derretendo em cima. Isso não é o sonho que Deus tem para a sua vida aqui. O projeto que Deus tem para você é levar você para o céu. O projeto que Deus tem para você é levar você para a eternidade. Então, se você tem no seu coração o mínimo desejo de morar com Ele, se você tem o mínimo desejo de aprender a amá-lo e respeitá-lo, Deus vai guiar você por momentos complicados que vão habilitar você a depender dEle, a confiar nele, a amá-lo, para você poder ir morar com Ele no céu. A vida não é isso aqui. É possível que você esteja vivendo um vale, mas a vida não é isso aqui. E nós precisamos aprender a confiar em Deus.
E às vezes nós aprendemos a confiar em Deus no limite das nossas forças. Às vezes é no último dia, às vezes é na última hora. José não tinha a mínima noção do que ele ia ter que passar, mas ele tomou a decisão: eu vou ser fiel ao Deus de meu pai. Eu vou ser fiel a Ele. No capítulo 39, o verso 2 e 3 diz: o Senhor estava com José, ele foi próspero na casa do seu Senhor. No verso 3, a primeira parte diz que o chefe percebeu que o Senhor estava com José e fazia prosperar em tudo que ele realizava. Meu irmão, ele decidiu fazer a coisa certa, ele decidiu fazer a coisa certa como empregado, ele decidiu fazer a coisa certa como jovem, ele decidiu fazer a coisa certa como carcereiro, ele decidiu fazer a coisa certa em todas as áreas da vida dele. Não havia áreas na vida dele onde ele dizia: Senhor, aqui o Senhor não entra. Senhor, aqui o Senhor não dá pitaco. Senhor, aqui quem cuida sou eu. Esse projeto aqui é meu. Não importa se você tem projetos. E os projetos, eles são válidos. Nós precisamos ter projetos na vida. Mas, por favor, não acredite que haja uma área na sua vida em que Deus não possa entrar. Deus está em tudo que diz respeito à sua existência. Todas as coisas. Então ele é vendido para a casa de um camarada lá. E esse camarada descobre cedinho que tudo em que José botava a mão virava ouro. Tudo. Então o que ele faz? Ele deixa tudo com o cara. Ele começa a tomar conta de tudo. Ele administra tudo. Ele é honesto, ele é próspero, ele é inteligente, ele é versátil. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Ele desperta a atenção da mulher do chefe. A Bíblia diz no capítulo 39 que ela insistentemente dava em cima dele. No verso 9, a última parte, capítulo 39 diz: não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, diz José, a não ser a senhora, porque você é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar? O que diz aí a tua Bíblia? Contra Deus. Olhe para mim. José sabe que no final de tudo, ele presta contas a Deus. A Deus. Não é: vou fazer, será que vou ser descoberto? Vou fazer, será que vão me pegar no pulo? Vou fazer, será que vão descobrir na auditoria? Vou fazer, será que vão ler o meu celular? Vou fazer, será que vão ver o histórico das minhas pesquisas? Vou fazer, será que vão descobrir? Esse não é o ponto, meu irmão. Não é o ponto. Você não faz ou deixa de fazer uma coisa porque vão descobrir ou não vão descobrir. Você faz ou deixa de fazer uma coisa se está certo ou se está errado. Sabe por quê? Porque no fim de todas as coisas, pecado é uma agressão que nós cometemos contra Deus. Não vou poder cometer um ato desse contra Deus. Olha a percepção de José, é ele quem vê tudo, é ele quem administra tudo. Ele tem essa percepção: é errado, errado, é errado. E tem um dia que ela arma para ele, esvazia a casa e diz: é hoje. E eu vou dizer: ô meu pai. Isso deve ser uma tataravó de Jezabel, não é possível um negócio desse. É hoje, ela pensa. Ela agarra ele. E homem que é homem, não dá rédea solta à sua vontade. Homem que é homem controla os seus impulsos. E sabe o que ele faz? Ele se arranca, ele corre, ele foge. O que ele deixa para trás? Diz para mim. O que ele deixa para trás? O que ela, quando vai agarrar ele, segura e retém nas mãos. O que ela tem, o que ela retém nas mãos que pertencia a José? A sua túnica. De novo, sabe o que é? A roupa de José. Porque ela é um símbolo do caráter dele. Ela é um símbolo de quem ele é. A pureza, a santidade, a retidão. De novo é a roupa, porque representa quem ele é. Olha para mim. Você lembra o nome ou a função do marido dessa mulher? Como é que a Bíblia chama ele? Potifar, não é? Você acha que esse cara acreditou na mulher? Diga para mim. Por que você acha que o Potifar não acreditou na mulher? Porque se ele tivesse acreditado, o que ia sobrar de José? Entenda, José não era uma pessoa
José era um objeto dele. O Potifar era dono de José. Você lembra que ele foi comprado como escravo? O Potifar tinha direito por lei de fazer o que ele quisesse com o escravo dele. E ele não mata. Por quê? Porque no fundo ele não acreditou na mulher. Mas ia ficar mal no bairro, né? Então o que ele faz? Manda o José para a cadeia. Eu disse, nada está tão ruim que não possa piorar. E de novo, se nós estamos lidando com alguém que fica aí lambendo as suas próprias feridas, o que José poderia dizer na primeira oração quando entrou na cadeia? Senhor, quanto mais eu faço a coisa certa, pior fica. Estou tentando fazer aqui, estou tentando dar o meu melhor. Onde é que o senhor está? O senhor me esqueceu. Meu irmão, olha para mim aqui. Vamos parar de orar desse jeito? Que tal? Que tal a gente parar de orar desse jeito? Que tal a gente parar de dizer que Deus esqueceu de nós? Deus não nos esqueceu. Deus está lidando com o problema do pecado, e Deus está lidando com o problema do pecado que há em nós, e nada é mais eficiente para nos levar a depender dEle do que nós atravessarmos crises. São agentes de salvação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode acontecer qualquer coisa nesse universo, mas uma coisa jamais vai acontecer, é Deus abandonar você. Grave e marque as minhas palavras, Deus jamais vai abandonar você. Deus vai administrando você mesmo quando você está no limite das suas forças. Ah, José, eu não posso dizer o que vai acontecer, mas segura a tua onda aí. Ele vai para a cadeia, e não dá muito tempo, o que acontece? Ele vira chefe da cadeia. É um prisioneiro que tem a chave da cadeia. E ele começa a cuidar do pessoal lá. E a Bíblia diz que Deus era com José. Deus foi com José em cada um dos passos. E olha só que sujeito incrível. Em vez de ficar lá num canto amuado dizendo, desgrama, só me dou mal. Não. Ele começa os dias, e agora ele está fazendo ali a sua ronda, e ele descobre 2 prisioneiros que estão meio tristes. E ele diz, pessoal, vocês estão meio para baixo hoje. Se alguém tinha alguma razão para estar para baixo, era José, mas ele está preocupado com os outros. Ele diz, vocês estão meio para baixo hoje, o que aconteceu? Você conhece a história, né? 2 camaradas tiveram um sonho, o padeiro e o copeiro, você sabe disso, né? 3 dias depois, um é mandado ser morto, e o outro é restituído à sua função, uma função de confiança lá do faraó. Aí José manda um recadinho para o copeiro, ele diz assim, porque José também não é besta, né? Ele também não... Ainda que ele fosse um camarada que não ficava reclamando o tempo inteiro, ele não queria passar o resto da vida dele ali. Então ele disse para o copeiro, escuta, quando você chegar lá em cima, cara, fala de mim, cara. Diz que os caras me botaram aqui injustamente. Ele sabe que ele não merece estar ali. Mas o copeiro miserável passa 2 anos, rapaz. 2 anos. Aí o faraó resolve ter um sonho. E não foi o resultado de uma feijoada. Não. Foi um sonho dado por Deus. Acorda todo agoniado, muito místico que era, os egípcios. Aí o copeiro resolve lembrar, conheço alguém que pode ajudar. Mandaram trazer ele, fizeram a barba, a Bíblia diz, fizeram a barba, deram um banho, e a Bíblia diz que deram o que para ele? De novo a roupa, deram uma outra roupa para ele, novinha, para ele chegar na frente do rei. E ele chega lá e você sabe o que acontece. Meus irmãos, alguns de nós não somos capazes a lidar com as vantagens do palácio, a menos que a gente tenha passado pelo buraco e pelo calabouço. Olhe para mim, pode ser que a utilidade que Deus vê para você no futuro, ela só vai ser bem administrada se você passar por uns apuros antes. Porque José precisava ser desintoxicado da sua personalidade mimada. E ele passou bem no teste. Alguns anos atrás eu li um livro de Viktor Frankl. É possível que alguns de vocês já tenham ouvido falar. Ele foi um renomado psiquiatra, neurologista. Também se auto-intitulava filósofo, era escritor austríaco. E ele é conhecido como sendo o criador da logoterapia. É uma abordagem terapêutica centrada na busca do sentido
como uma força motivadora para tirar as pessoas do buraco, da depressão, da tristeza. Logoterapia. Frankl nasceu em Viena, numa família judaica, e desde novinho ele demonstrou interesse pela psicologia e pela filosofia. Então ele estudou na Universidade de Viena, estudou medicina, se especializou em psiquiatria, neurologia, com foco na depressão e no suicídio. Só que uma coisa acontece na metade do século XX, uma guerra estoura na Europa. Em 1942, Viktor Frankl, com a sua esposa Tilly, seus pais e outros familiares, eles foram levados para campos de concentração nazistas. E especificamente, Viktor Frankl foi levado à Polônia, em Auschwitz. Ele perdeu quase todos os seus entes queridos durante o Holocausto. E durante os anos de aprisionamento, Frankl observou como alguns prisioneiros, e eu quero que você não perca isso, nós estamos falando de um prisioneiro de guerra, num campo de concentração nazista, em Auschwitz, conhecido como sendo o pior de todos eles. Só que alguém com uma formação médica psiquiátrica, então era alguém que estava vendo aqueles horrores pelas lentes de um terapeuta, vendo o comportamento das pessoas. E ele observou como alguns prisioneiros encontravam forças para continuar vivendo mesmo em meio ao sofrimento extremo, ao limite das suas forças. E essas experiências formaram a base da sua obra mais famosa. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, publicado em 1946. Ele escreveu esse livro em 3 dias. E a sua intenção inicial não era descrever os horrores da guerra, mas a reação das pessoas no meio desses horrores. Indico a leitura, por favor, você vai encontrar isso com facilidade. Em Busca de Sentido. Em inglês, Man's Search for Meaning. E existe uma citação desse livro que eu queria compartilhar com você agora. Nós que vivemos em campos de concentração, podemos lembrar dos homens que andavam pelos barracões, consolando os outros, dando seu último pedaço de pão a outros. Eles podem ter sido poucos em número, estes homens, mas oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma única coisa: a última das liberdades humanas, escolher a sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher seu próprio caminho. Você decide o que você vai fazer da sua vida. Você é árbitro do seu destino. A história de José, de alguém injustiçado, esquecido, ultrajado, maltratado pela família, alguém que teve a vida virada, não foi alguém acostumado na dor desde o nascimento, em condições adversas, era o menininho do papai, a criança mais amada da casa, o príncipezinho da família, teve a sua vida virada da noite para o dia, num único dia, mas ele decidiu o que ele ia fazer da vida dele. E aqui eu quero dizer a você, pare de terceirizar a culpa. É muito provável que eu esteja falando para uma igreja aqui, que tenha tido uma educação não das melhores. É possível que os seus pais não tenham feito um bom trabalho. É muito provável que eu esteja falando aqui para uma grande maioria de pessoas com pais abusivos, violentos, com mães... Aí, se você quiser usar os nomes que eles estão dando agora, mãe tóxica, mãe narcisista, sei lá qual é que foi isso aí. É muito provável que você tenha visto tensões no matrimônio dos seus pais. É provável que você tenha tido conflitos com seus irmãos. É provável que você tenha sido exposto a um ambiente completamente hostil. E isso te machuca, isso te maltrata. É possível, é muito provável. É provável que você, em épocas de Natal e Ano Novo, não tenha as melhores memórias. É possível que nos seus aniversários sejam gatilhos para você lembrar de coisas muito ruins. É possível que quando você para pensar, você consegue ainda identificar traumas não resolvidos. Tudo isso é possível. Mas olha aqui para mim. O Evangelho chegou em você. E pelo poder de Deus, por sua graça... É possível que você precise de ferramentas externas, é possível que você precise de terapia, até de medicação, é possível. Mas deixa eu dizer para você, não subestime o poder do Evangelho, para que você e eu tenhamos força para a gente continuar avançando na vida.
Pare de culpar os outros. Você precisa assumir seus próprios BOs, você precisa assumir suas próprias broncas. Independente do meio, das condições em que você tenha sido educado, criado, você pode fazer diferente a partir de agora. O ser humano é capaz de suportar qualquer como, se ele tiver um porquê na vida dele. Você consegue superar qualquer coisa se você tiver uma motivação, se você tiver um sentido para a sua vida. E deixa eu dizer, o Evangelho nos dá um sentido. O Evangelho nos dá um destino. O Evangelho nos dá esperança. O poço onde José foi jogado e o calabouço onde ele foi esquecido acabaram preparando José para a experiência do palácio. Mas deixa eu dizer para você, o palácio nunca tinha sido a motivação de José. Você acha que quando ele estava na caravana de ismaelitas amarrado, como escravo, ele pensou o seguinte: se eu me comportar bem, eu ainda vou virar governador do Egito? Você acha realmente que ele tinha isso na cabeça dele? Não. Ele só fez o que era certo porque era certo. As consequências não eram com ele. Ele não fez isso motivado para ser um homem importante e rico. Não. E deixa eu dizer, o grande motivo por trás do comportamento e as atitudes de José era o Senhor a quem ele servia. Eu vou fazer o que é certo porque é certo. E no final da vida dele, José deixa claro onde é que ele tinha colocado as esperanças dele. Você lembra o que ele fez no finalzinho da vida, quando ele estava para morrer? Está lá no capítulo 50 de Gênesis, no verso 25. José fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem os meus ossos daqui. Com isso aqui eu quero terminar. Olha para mim aqui. Finalzinho da vida, governador do Egito. Depois do faraó, o homem mais importante, a voz mais respeitada na terra do Egito. Fez riqueza, se tornou importante, tinha um palácio, tinha prestígio, tinha influência. Esse era José, essa foi a vida de José. E esse foi o finalzinho da vida dele. Mas quando o pai dele, velhinho, e eu não entrei nesse mérito hoje, quando eles se reencontram, quando os irmãos tiveram que contar para o pai o que fizeram, e ele leva o pai para morar perto da casa dele, lá na terra do Egito, e a terra do Egito vira uma espécie de abrigo à família patriarcal. Quando o paizinho dele estava velhinho na cama, o que ele faz? Ele leva os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, lá na tenda do pai. Ele diz: pai, estão aqui os meus filhos. Pai, abençoa eles. Abençoa os meus filhos, pai. Olhe para mim, meu irmão. Os filhos de José, eles viviam na camada mais alta da sociedade egípcia, expostos à educação mais nobre, aos pergaminhos mais raros, às grandes regalias do palácio. Mas o que José vê de valor está na tenda de um velhinho na beira da morte, no sul, ao sul do palácio. Ele coloca os seus 2 filhos na carruagem, ele vai na tenda do seu velho pai, porque a verdadeira riqueza de José não está na fortuna que ele acumulou e nem no respeito que ele construiu em torno do nome dele. José leva os seus 2 filhos na tenda do seu velho pai e diz: pai, abençoa os meus filhos. A verdadeira riqueza estava na mão daquele velhinho que detinha a bênção patriarcal. E Jacó coloca as mãos na cabeça de Efraim e Manassés. Isso é tão extraordinário. Não há tribo de José. Quando você lê a Bíblia, você vai ver, tem tribo de Judá, tem tribo de Levi, tem tribo de Issacar, de Gade, de Azer, tem desses todos aí, mas não tem tribo de José. Sabe por que não tem tribo de José? Porque Deus fez um arranjo. Ei, os levitas, não, os levitas são meus, são sacerdotes. Vou tirar eles. E José, não, para você em dobro. Seu nome não vai estar. Então seus 2 filhos vão virar meus filhos. Aí você vê a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, filhos de José.
O pai falece, morre. José chora amargamente a ausência, a saudade do pai. Mas quando ele envelhece, quando ele está à beira da morte, ele chama a sua casa e ele diz: o projeto de Deus não é a gente ficar aqui, Deus vai nos visitar e vai nos tirar desse lugar. Foi o que ele disse a Abraão que faria. Foi isso que aconteceu. Então José faz a sua família fazer um juramento. Quando Deus chegar aqui para visitar vocês, por favor, levem os meus ossos daqui e me enterrem na terra que Deus prometeu que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe por quê? Porque embora José tivesse vivido no Egito, o Egito nunca entrou em José. Sabe qual era a consequência natural de um homem importante morrer no Egito? Era um baita de um sarcófago ser feito para ele. Quem sabe até uma pirâmide. Ele salvou o Egito da fome. Mas não. José não via a morte como os egípcios viam a morte. José não via a vida depois da morte como os egípcios viam a morte. José entendia que os seus ossos, a sua carne, um dia seria restaurada pela ressurreição e não pela reencarnação. Porque o Egito nunca entrou em José. A fé dos seus pais foram preservadas em seu coração. Deus nos visitará. Nós não vamos ficar aqui. Efraim e Manassés nem se estabeleçam aqui, porque esse aqui não é o nosso lugar. Eis aí um homem para a gente imitar. Tenha os seus projetos. Seja próspero, seja respeitado, que o seu nome seja respeitado, que as suas ações beneficiem os outros indistintamente, bons e maus, mas faça você a coisa certa, entendendo que o seu destino final não é a terra. Você que é pai e mãe, muito preocupado com a faculdade que seu filho vai fazer, se ele está se preparando adequadamente para o mercado de trabalho, porque já fala aí 2 idiomas, quem sabe você quer que ele fale um 3º idioma, que ele faça um intercâmbio em países mais, com uma prospecção maior para o mercado de trabalho, estágios, uma qualificação numa boa universidade, né, um bom GPA, tudo isso aí, meus irmãos, legal. Mas se o seu filho não aprender a honrar a Deus, quando ele se tornar alguém de verdade, na visão da sociedade, a minha pergunta, para que valeu? Por que valeu? Se o seu filho, por mais rico, próspero e respeitado que ele venha a se tornar lá na frente, não olhar para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó como sendo a coisa mais importante da vida dele, a minha pergunta, valeu para quê? Eu não quero os meus filhos vendendo pulseirinha na beira da praia como hippies malucos. Não é esse o desejo que eu tenho para eles. Mas sinceramente, visitá-los, na minha velhice, visitá-los na casa deles, num casamento às avessas, torto, com uma esposa que não ame a Deus, com filhos que não são educados no temor do Senhor, podem ter o carro que for na garagem, pode ter a casa de frente para não sei aonde, não me interessa. Eu quero os meus filhos no céu. Eu quero ir para o céu. Se não quer, Deus há de nos visitar. Se você sente que você está no limite das suas forças, se você, como eu, aos 17 anos, orou como eu orei naquela janela, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Confia, a responsabilidade é dele. Ele chamou você para fazer essa trilha para o céu, ele vai manter você com tudo que você precisa para chegar no destino final. Só, por favor, não tente pegar atalho, não se desvie. Não sente para dar uma descansadinha nessas poças de águas rotas que tem pelo caminho. Mantenha o seu foco em Deus. Ainda que você sinta que suas forças, que você está perdendo elas, quem sabe é nesse momento que Deus vai fazer mais sentido a você. Parte do nosso rebanho está sofrendo. Tem gente aqui sofrendo. Tem gente aqui machucada. Machucado, porque a vida é difícil mesmo. E não importa a natureza do seu sofrimento, das suas feridas, do seu machucado, não importa. Eu só queria que hoje você entendesse que Deus ama você, que Deus se importa com você. De que você tem que fazer a coisa certa e deixar com Deus as consequências. O caráter não é um negócio que a gente herda, o caráter é um negócio que a gente constrói a vida inteira. E é difícil esse negócio.
É difícil. Eu queria poder viajar no tempo e visitar eu lá no começo e dizer, cara, não faça assim, não faça assim. Não exagera, não fica abrindo porta com o pé, não seja tão, não tenha tantas certezas, não seja tão incisivo. Eu queria poder voltar lá e dizer assim, calma, só faça a coisa certa, Deus vai cuidar de tudo. Feche seus olhos, por favor. Pai amado, obrigado porque o Senhor preservou a história de José na Bíblia, porque ela nos inspira. O Senhor não tinha dado pistas a José de que um dia ia colocar ele no palácio. Calma, José, calma, que um dia eu vou fazer de você um homem importante. O Senhor não falou nada disso. O Senhor fez dele um homem importante, dando a ele sabedoria, prestígio, influência, porque nas pequenas coisas ele foi fiel. Quando ele cuidava da casa de Potifar, ele foi fiel. Quando ele saiu correndo diante daquela prova, ele foi fiel. Quando ele cuidou dos prisioneiros lá na prisão, ele foi fiel. E ele foi se qualificando nas pequenas coisas para o Senhor fazer dele alguém muito importante. E o teu nome foi honrado através da vida de um homem fiel, que o Senhor precisou desmamar, que o Senhor precisou desintoxicar dos mimos, e o Senhor foi administrando no limite das forças e da capacidade dele. Senhor, é possível que alguns de nós estejamos sentindo que estamos no limite das nossas forças. Nós precisamos da tua ajuda. Da tua ajuda. Um dia meu amigo pediu para que um anjo descesse para ajudar a gente a vender aqueles livros. Eu não sei exatamente o que aconteceu no mundo espiritual, eu só sei que deu certo. E eu sei, através de tua palavra, que o Senhor tem seres extraordinários, que têm prazer em atender as tuas ordens. São seres que ajudam aqueles que vão de herdar a salvação. Por favor, Senhor, mobiliza os anjos em nosso favor. Atua na nossa vida. Nos conscientiza de quem somos e do que nós precisamos fazer. E cuida desse rebanho aqui, Pai. Ele é teu. O Senhor comprou. O Senhor tem o direito sobre ele. E cuida da gente que de alguma forma é responsável em ajudá-los. Cuida da gente também. Nós queremos morar contigo no céu. Queremos aprender a te amar. E queremos aprender a confiar em ti. Nos dá a tua paz, por favor. A tranquilidade só pode vir das tuas mãos nesse dia. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.